Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida e para o teu espírito. Tema: desejo de conhecer nosso Deus. Bom, o que se é preciso entender é que ninguém conhece o outro a outra sem antes buscar uma proximidade, não é? De diálogo, de reciprocidade, até mesmo de ser um pouco mais íntimo, não é? Veja alguns exemplos, não é? É como aqueles que tentam, não é? Imitar o Conde Drácula, que só se levanta na escuridão, não é? Para cometer suas maldades e ao mesmo tempo desejar a luz, não é? Porque os que buscam a luz falam, agem e nutrem alegria e fé na vida e em Deus. Vejamos. O jornalista Vittorio Missori, não é, pergunta na sua entrevista ao Papa João Paulo II se Deus existe, por que ele não se revela mais claramente, por que ele não dá provas, não é? E se revela para as suas criaturas. O Papa João Paulo II, na sabedoria do Espírito, já traz a resposta para o jornalista, não é? Daquilo que o mundo racional diz, como o próprio filósofo, não é? René Descartes, que diz: penso, logo existo. E mais tarde, já é rebatido, não é? Por São Tomás de Aquino, que diz: não é o pensar que decide a nossa existência, mas é a nossa existência que decide o nosso pensar. Pois penso o que penso, porque sou o que sou. Isto é, uma criatura diante do absoluto Criador. Pois se o Criador não fosse o grande mistério, não haveria necessidade da sua revelação. Daí eu me lembrei, do que diz João na sua primeira epístola, no capítulo 1, de 5 a 6, que Deus é luz e nele não há escuridão. Daí não tem como aproximar dele sem renunciar à escuridão, saindo dela. E João do Evangelho também nos diz no capítulo 1, verso de 9 a 10. Ele, Deus, se revela no Verbo, que era a luz, veio para iluminar todo o homem. Mas, claro, na liberdade que ele mesmo, Deus, não é, deu ao homem a escolha da luz ou as trevas. Mas é claro que até mesmo os que procuraram sair do escuro, como os apóstolos, os discípulos, para vir para a luz, perguntaram para o Verbo: mostra-nos o Criador, o Pai. E o Verbo, Jesus, vai lá na escuridão ainda dos seus corações e balança ainda mais as suas razões. Em João 14, de 9 a 10, ele diz: oi, estou aqui, faz tempo com vocês. Quem me vê, vê ele. Se não crê no que eu falo, creia ao menos por aquilo que vocês me veem e já viu o que eu fiz e faço. Veja, é claro que o desejo mais profundo do ser humano é conhecer a Deus e amar a Ele. Pois a nossa mente quer conhecer a verdade, isto é, Deus. Mas nossa vontade combate nos nossos membros, na busca da felicidade, das vaidades, dos desejos. Pois há uma luta interna, não é? Entre o querer ser e até mesmo o poder. Daí vemos, sim, que há um desejo em todo ser humano de conhecer e corresponder a até mesmo o conhecimento, isto é, Deus. Mas é claro que devemos saber que há uma pedra que sustenta o racional, não é, humano, chamada orgulho, nutrido por um egoísmo que não admite renunciar à escuridão do pecado que escandaliza a alma, levando muitos para a escuridão do sofrimento, que faz muitos nesse egoísmo se afastar de Deus. Não é por acaso que Tiago, não é, nos fala nas suas cartas no capítulo 4, versos 4, depois 4, verso 6. Primeiro ele diz que os amigos do mundo se portam como inimigos de Deus. E a estes Deus resiste, mas ele se apresenta aos corações da humildade. É por isso que as mãos de Deus se fecham para aqueles que o ignoram. Mas não deixe chamar esses mesmos, não é, para que o conheça mais de perto e o ame.
E Deus ainda, na sua misericórdia, Ele abre vias, não é? Para que possamos conhecê-lo naturalmente pelo uso da nossa razão inata, refletindo sobre o mundo material criado por Ele mesmo. Daí no livro que tem o título Guia Baseado pelo Catecismo da Igreja Católica, diz que a beleza, o poder, a sabedoria e bondade no mundo são provas da beleza, do poder e da sabedoria e bondade de Deus. Ele fez o mundo e o mantém em existência constante, não é? Com reflexo da sua divindade. Diz ainda que temos que estar aberto para ver Deus na sua criação e em toda a sua história, não é? Que atesta a humanidade, que atesta ainda a busca universal de Deus. Ao contrário do mundo, ele é o ser que precisa existir como único, sem princípio e sem fim. Daí, como dar início a uma intimidade com Deus verdadeiramente? Claro que podemos primeiro, não é, com a busca da humildade, buscar a ajuda na graça dele mesmo. Que lindo, né? Que vai nos dar conhecimento dele pela nossa razão. Podemos aceitar livremente, não é, a sua revelação sobrenatural de si mesmo pela fé. Diz ainda no livro Guia Baseado para o Catecismo da Igreja Católica que podemos sim conhecer a Deus pela razão. Claro que sim, podemos. E de fato, precisamos conhecê-lo pela razão, pois do contrário, não teremos a base necessária para a fé que é possível ao Verbo revelado a nós. Isto é que podemos sim conhecê-lo facilmente e passarmos a saber mais e mais. Por isso que precisamos, não é, nos abrir para a humildade, pois precisamos da sua revelação sobrenatural para nós, pois nossas almas estão, em muitos casos, desprovidas da luz do saber, que muitas vezes caminham no lado escuro da razão, que ignora, não é, pelas paixões mundanas, não é, das imaginações e pecados, aonde chamamos isso de necessidade moral, para que possamos conhecer a verdade ou as verdades religiosas e morais com facilidade, sim, e firmeza, sem erro. É por isso que eu tenho dito que antes de querermos falar, né, de Deus, temos que falar com Deus, pois se ninguém dá o que não tem, não se pode falar de Deus se não é seu amigo íntimo, não é? Como um amigo meu chamado Padre José Marques, lá da Diocese de Jacarezinho, Paraná. Ele diz que não devemos olhar para um pudim numa vitrine de uma padaria e dizer é ruim, é horrível, sem antes comprar e sentir o seu sabor. Daí eu lhe digo, deseja conhecer Deus? Desejas? Então primeiro, veja, dê livre acesso para Ele, pois Ele diz em Apocalipse 3, versos 20, eis que estou à porta e bato, se abrir, entro na sua casa e na sua vida, para cear eu com você e você comigo. E uma vez que você recebê-lo na sua casa, no seu coração, abre para a sabedoria com a porta da audição, sabendo que esta porta tem uma chave chamada humildade. E sinta a partir daí o sabor de uma vida nova com Ele. Beleza? Reflita nisso, pense nisso. Um beijo no teu coração e até o próximo.